O ano é 2021. A inflação está lá em cima. Quando a gente chega ao posto, a gasolina está R$ 7,00. Se nós vamos ao supermercado, o preço do arroz está em valores que a gente nem consegue contar. A carne, talvez no valor da diária de um salário mínimo. Mas e aí? Por que tudo isso acontece? Afinal, por que tem ocorrido a inflação no Brasil nos dias de hoje? Meu nome é Micael Silveira e hoje eu te explicarei como funciona a inflação e como nós podemos combater ela no Brasil, de acordo até mesmo com a história. Antes de tudo, verifique se você está inscrito aqui no canal, se tem curtido e compartilhado as nossas publicações para levarmos este conteúdo a mais pessoas. Vamos para o vídeo. A inflação é o aumento dos bens e serviços de um local. Logo, se existe uma grande demanda e pouca oferta, nesse caso nós estaremos diante de uma valorização do produto. Logo, porque a busca estará muito grande em cima de algo. Sendo assim, acaba que ele possui uma valorização. Nada mais é do que isso, a inflação. E por que o preço do combustível está tão alto? Por que as coisas no mercado estão tão caras? Como já explicado, essa valorização de muitos produtos fez com que um pouco da moeda perdesse o seu valor monetário. E devido a isso, existem diversos alicerces que supõem e seguram a inflação, seguram até mesmo o valor da moeda. Mas por que essas coisas têm acontecido no Brasil dessa maneira? Tá, Micael, você está falando que é a inflação, mas você não está falando o que a fundo, o que está acontecendo no Brasil. Para entendermos melhor essa situação da inflação no Brasil hoje, será necessário a gente fazer uma viagem ao longo da história. Nós voltaremos lá em 1930 até os dias de hoje para entender a situação da inflação e como nós podemos sair desse estado catastrófico que temos vivido. Para entender isso, uma das piores situações que o Brasil viveu ao longo da história foi no século passado, em torno de 1930 até 1990, onde foi o ápice. E logo nesses anos de 1990 aconteceu algo que é um fenômeno que nós conhecemos só talvez por Plano Real. Não só pelo plano de readaptação financeira e ajuste fiscal, mas também pela criação da própria moeda real, que fez com que o Brasil retornasse ao mercado. Mas lembrando que o real se equiparou até o valor do dólar naquela época, mas hoje está quase 5 vezes mais caro, mais valorizado do que o real, o próprio dólar. Vamos fazer uma viagem histórica para a gente entender mais ou menos o que de fato está acontecendo. O Plano Real ele foi criado em 1990 ainda no governo de Itamar Franco. A finalidade era o controle da hiperinflação que estava ocorrendo naquela época, mas não foi só um fator daquela época. Ocorre que foram diversos problemas ao longo da história de governos passados que levaram à situação da implementação do Plano Real. Para isso nós vamos lá em 1930, mais ou menos ali na época de governo da Era Vargas. Eu não sei se vocês lembram como é que foi essa situação. Ocorre que o Brasil tinha uma dívida pública externa gigantesca e para isso precisava implementar situações financeiras e fiscais para recuperar a situação do Brasil, lembrando que isso só estava acumulando. Diante disso, tiveram que criar diversos planos para poder recuperar esse ajuste fiscal no Brasil. Então, para sair daquela situação, foi criado ainda no governo da Era Vargas um projeto chamado Projeto Nacional de Desenvolvimento, que fixava o processo de industrialização no Brasil para poder alavancar a sua forma tributária e questões financeiras para arrecadação de receitas. Isso não ficou só apenas nesse governo, mas também foi até mesmo ao governo de Juscelino Kubitschek, que instituiu o Plano de Metas, que também era a continuidade e também a ampliação da industrialização no Brasil. Agora, não tem esse projeto de desenvolvimento do Brasil, teve um sério problema através da crise petrolífera que aconteceu na Arábia. Por quê? Porque isso acabou afetando outros países de grande porte, como os Estados Unidos e diversos outros, afetando diretamente o Brasil, pois ele, através desse plano de metas, necessitava de recursos, onde ele contraía empréstimos e trazia para o Brasil. Se houve essa crise petrolífera fora, ocorreu a situação, um problema financeiro externo e, consequentemente, se a situação do Brasil já não estava boa e gerando essa dependência que o Brasil tem do controle externo econômico, fez com que o Brasil também tivesse uma crise gigantesca, afetando drasticamente o valor de sua moeda. Lembrando que essa crise petrolífera aconteceu por volta dos anos de 1973 e já em um processo de abertura política logo após a situação do golpe, ocorreu outro problema,
que foi o problema de dívida externa latino-americana, aí que complicou tudo porque estava com uma crise agora no México. E novamente, se o Brasil tinha vínculos econômicos, tanto de receber quanto também de pagar, ocasionou mais uma vez um problema interno na inflação das contas brasileiras e da moeda brasileira. A título de curiosidade, só para você se assustar, se você está achando que hoje está caro é porque você não viu naquela época. Chegava ao ponto de a inflação no Brasil ser 100% ao ano. E agora, para você ficar mais de cara ainda, que certamente seus pais poderão te explicar melhor e até mesmo seus avós. Chegou no ano de 1990, o ano em que a inflação no Brasil chegou ao ponto de ser 6.800% em um ano. Então, foi aquele momento em que as pessoas chegavam um dia ao mercado e já se assustavam com o valor, mas no dia seguinte se assustavam mais ainda. E então houve um desequilíbrio financeiro em que não conseguiriam atribuir um valor específico a determinada coisa. Isso é chamado de hiperinflação, uma situação acima da inflação convencional em que há um descontrole tributário, financeiro, econômico e tudo na economia de um país, e o que o Brasil infelizmente veio a viver. Agora eu estou falando de uma situação em que pessoas, até mesmo que têm boas condições, passaram necessidades. Imagina só como estava a desigualdade para as minorias no Brasil. Sim, muitas pessoas morreram de fome, pessoas passavam necessidades e a situação do Brasil era catastrófica, mas aconteceu que houve um consenso de Washington. Acontece que muitas instituições financeiras nos Estados Unidos estavam elaborando planos para ajudar os países em desenvolvimento através de metas e funcionamentos para recuperação financeira e também no auxílio para se tornarem países desenvolvidos. Lembrando que o Brasil, infelizmente, ainda não é um país desenvolvido, é um país emergente há muito tempo. Mas voltando para o assunto, acontece que essas instituições financeiras, então, planejaram e criaram um modelo de Estado mínimo, chamado também como neoliberalismo, mas ele mais a fundo, em que o Estado não se envolvia tanto nas situações privadas econômicas, liberando mais o mercado. Afinal, dinheiro, quando se trata de dinheiro, nós temos que lembrar que tem a ver com a circulação. É importante que haja circulação monetária. Havendo a circulação monetária, há dinheiro, de certa forma, no mercado. Agora nós vamos pular um pouquinho na história e vamos lembrar de uma coisa que seus pais também vão ficar com raiva e você, se viveu nessa época, também vai ficar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o governo Fernando Collor, que entrou em 89. Ele criou em tese 3 projetos, 2 foram Plano Collor 1, Plano Collor 2. Mas o problema nem está nesse, o problema está no terceiro ponto e a terceiro planejamento dele, que foi o confisco das poupanças. Resumindo, se você tinha na sua tão segura e confiável poupança, em que lhe rendia valores astronômicos de juros, você foi grandemente decepcionado, porque um dos planos do Collor para a estabilização do meio financeiro foi o confisco dos seus valores na conta poupança. Será que deu certo? Claro que não, óbvio que não. Em 1992 ele sofreu impeachment, logo causando uma grande crise política no Brasil. Logo, se há um impeachment, não oferece segurança jurídica para investidores e a inflação já estava lá em cima, então você com certeza sabe o estado caótico. Logo, se foi em 89 para 92, ali era a fase exatamente do problema maior, que era a situação da hiperinflação no Brasil. Agora é que a situação começa a mudar. Fernando Collor sai do poder e então entra no poder Itamar Franco, que era o seu vice. Itamar Franco, de certa forma, teve algumas ideias interessantes. Ele colocou Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. E uma mente um pouco mais aberta nas questões financeiras fez com que Fernando Henrique Cardoso posteriormente se tornasse até mesmo o presidente do Brasil. Então vamos entender como que foi a implementação do Plano Real no Brasil. Lembrando que essa parte aqui é talvez uma das mais importantes desse vídeo. Primeira situação a ser aplicada pelo grupo que foi formado por Henrique Cardoso foi o ajuste fiscal. No caso, como estavam funcionando as questões fiscais no Brasil de forma geral. Afinal, a inflação também está fortemente ligada ao ajuste fiscal. Consequentemente, o segundo projeto, a segunda fase, na verdade, foi a desindexação, que é o reajuste dos preços. Afinal, as coisas já estavam, a gente não conseguia atribuir um valor certo a determinadas coisas. Então, um equilíbrio na hora de saber o valor da coisa já mudava muito a situação financeira para o ajuste fiscal. E o terceiro ponto, que foi a âncora nominal. A âncora nominal foi nada mais nada menos do que a instituição do próprio real, no caso, a alteração da moeda brasileira
o nosso querido real. Agora olha só que interessante, no ano de 1988 nós também tivemos a nossa Constituição Federal. Ela fez com que a União tivesse de certa forma um controle sobre os gastos que poderiam ser gastos e o que não poderia. No caso, colocou limites aos cofres públicos e aí que começou de certa forma o controle de forma geral. Tá, Micael, a gente deu uma viajada legal na história, a gente entendeu como funciona a inflação, como combateram, mas e nos dias de hoje, o que está ocasionando a inflação? Lembrando que além do motivo da própria pandemia, como eu já disse, existem situações que acabam descredibilizando o Brasil no mercado exterior. Não estou levando para o lado político, se apoio A ou B, mas sim uma análise financeira de forma geral. Olha só, pensa comigo, existe uma determinada empresa, uma empresa grande. Essa empresa possui 2 sócios, supondo que esses sócios sejam 2 pessoas que são figuras importantíssimas para a credibilidade da empresa, mas essas pessoas, esses 2 começam a ter conflitos, começa a acontecer problemas e uma parte da empresa está a favor de um, outra parte da empresa a favor de outro, e isso começa a desestabilizar a situação em que eles esquecem de fato o que deve ser feito de forma pela empresa, mas começam a colocar suas intenções privadas na situação. Eu acho que agora você está começando a entender a que ponto eu quero chegar. Logo, pessoas que estão de olho, que estão do lado de fora, suponhamos que sejam pessoas acionistas em contas em participação, em que você coloca dinheiro na empresa e aquela empresa te dá um lucro, assim como funciona também na bolsa de valores para você investir em uma empresa. Agora eu te pergunto, você como um investidor nato e que conhece muito de empresas, me diz uma coisa, você investiria numa empresa em que está desestabilizada? Você investiria em uma empresa que não está tendo controle? Principalmente, você investiria numa empresa que não lhe oferece segurança jurídica? Ah, Micael, eu estou começando a entender. É nada mais, nada menos do que isso. O Brasil está passando por uma situação política precária. Não digo apoiando o governo ou não apoiando o governo, mas uma crise política no geral. Está gerando desestabilidade, o que faz com que os olhos externos para o Brasil tenham problema, causando o desequilíbrio e a falta de segurança jurídica para investimento aqui no Brasil. E isso faz com que nós tenhamos que nos manter somente com o que existe aqui dentro. E isso ocasiona então um problema na demanda e na oferta, apenas as coisas que temos aqui, ocasionando o preço que nós vemos do combustível, ocasionando também a situação que nós olhamos no mercado. Tá, Micael, e qual seria a solução para isso tudo? Seria nada mais nada menos do que lembrar de fato o que importa aqui no Brasil, que é olhar o Brasil como uma empresa e que independente de quem esteja no poder, quem esteja na gerência, quem esteja na administração, no staff, eles devem trabalhar de forma una para o Brasil e não de forma pessoal. Porque se coloca o pessoal dentro de uma empresa, ela não vai para frente porque a empresa não está em primeiro lugar. Infelizmente o Brasil não está em primeiro lugar. Então a descredibilidade que nós estamos passando de forma externa fez com que muitos investidores se afastassem do Brasil e nós acabamos lidando com a situação que está hoje da hiperinflação. Apenas inflação. Micael, então a mesma aplicação daquela época funcionaria hoje? Nós não sabemos, mas uma coisa é importante, o ajuste fiscal é necessário, a reforma tributária é necessária, existe também a necessidade de desindexação, voltar a ter um preço real dos produtos e até mesmo globalizar um pouco mais, trazer investimento externo para o Brasil que ajude e principalmente, acima de tudo, a situação de diminuição do Estado para que haja um aumento da iniciativa privada. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo é quase que uma aula, certamente vai ficar um pouquinho grande, mas eu espero que ele tenha contribuído em algo para o seu conhecimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.